Olá, meus amores! Essa semana na gramática nós iremos trabalhar sinais de pontuação, né? Aqui na gramática de vocês irão ver um texto que fala do cravo, que tem os sinais de pontuação que nós iremos ver daqui a pouco, né? Alguns sinais, porque são muitos. Os sinais destacados no texto são alguns exemplos de sinais de pontuação. O texto que tem aqui são só alguns exemplos. O que é uma pontuação? Pontuação é o emprego de sinais gráficos que ajudam na entonação e na compreensão da leitura. Vamos lá, olha os sinais que nós iremos estudar. São ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, a vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, a reticência, o travessão, a aspa e os parênteses. Na página 38 que irá iniciar. Viramos a gramática, vamos lá, ó. Vamos começar com o ponto final. O que é que o ponto final diz? Vamos lá. Primeiro está começando com a frase. Leia a frase a seguir. Carlos e Josiane andam de skate. No final da frase há um ponto. Como é o nome desse ponto? Ponto final. Para que ele é indicado? Ele indica o fim de uma frase. Tanto uma frase negativa como uma frase afirmativa, ele é usado o ponto final. Aqui nessa frase, Carlos e Josiane andam de skate, ela é uma frase afirmativa, está afirmando que eles dois estão andando de skate. Vou dar um exemplo de uma frase negativa. João e Maria não conseguiram chegar em casa. Essa frase ela é negativa, porque ela tem a palavrinha não. Entendeu? Outro ponto. Ponto de interrogação. Leia esta outra frase. Que horas vamos para a festa? O sinal, esse sinalzinho que a gente chama ele de interrogação, que você vê no final da frase, ele é o ponto de interrogação. Vamos ver o que o ponto de interrogação indica? Ele indica uma pergunta. Toda vez que a gente vai fazer uma pergunta para a pessoa, a gente usa o pontinho de interrogação. José, você vai à escola hoje? Muito bem. Ponto de interrogação. Ponto de exclamação. Que patins legais! Olha a entonação que a gente tem que ler. Que patins legais! O sinal, esse sinalzinho aqui que é de exclamação, que vemos no final da frase, é o ponto de exclamação. Ponto de exclamação é usado nas frases exclamativas. Olha que legal. O que ele indica? Ele indica sentimentos. Toda vez que você vai indicar um sentimento numa frase, alegria, tristeza, surpresa, medo, espanto e admiração, você irá usar o ponto de exclamação. Ó, até rimou. Vamos agora para a vírgula. A vírgula é usada para... Eita, a vírgula é para várias coisas. Indica uma pequena pausa na frase. Exemplo. Não, nós não vamos mais ao cinema. Para separar nomes de uma relação. Exemplos. Meus pratos preferidos são macarrão, cuscuz e vatapá. Também serve para separar nas datas o nome do lugar. Exemplo, Belém, 5 de outubro de 2016. Se fôssemos fazer o cabeçalho da escola hoje, na parte lá, Teresina, 6 de maio de 2020. Separar o vocativo. O que é o vocativo? É o chamamento. Exemplo. Mãe, pegue a toalha para mim, por favor. Outro exemplo que eu posso dar do vocativo. Professora, pode dar um exemplo?
para separar expressões que indiquem circunstâncias de tempo ou de lugar. Exemplo: no dia seguinte, Marcelo foi viajar. Foi uma circunstância que usou o tempo no dia seguinte, uma circunstância que aconteceu no dia seguinte, que é o tempo, né? Foi viajar. E o ponto e vírgula? Ponto e vírgula é: Júlia não saiu de casa. Ela sabia que ia chover. Quando queremos indicar uma pausa maior, usamos o ponto e vírgula. Olha ele aqui, bem no finalzinho, ó, o ponto e vírgula. Ele é usado para indicar uma pausa maior do que a vírgula. A vírgula é uma pequena pausa. Já o ponto e vírgula é uma pausa maior, na página 39. Vamos para a página 40, para encerrar. Ó, agora vamos os 2 pontos. 2 pontos, eles são usados para anunciar a fala de alguém. Exemplo, 2 pontos. Rui olhou para os amigos e disse: confio em vocês. Também a gente usa 2 pontos quando queremos indicar uma enumeração, né? Quando a gente quer indicar uma enumeração, a gente também usa os 2 pontos. Exemplo. Fui ao mercado e comprei várias frutas. Maçãs, vírgula, bananas. Se eu quisesse colocar outras frutas, morangos, e só no final, quando eu iria escrever a última frase, eu iria colocar a vogalzinha E, que aqui tem um sonzinho de I. E antes de palavra citada por alguém. Exemplo: como disse o filósofo, 2 pontos, penso, logo existo. Penso, logo existo. Agora a gente vai para a reticência. A reticência são 3 pontinhos, ó, um pertinho do outro. Leia agora esta frase. Íamos à praia, mas... Os 3 pontos que estão no final da frase chamam-se reticências. As reticências, elas são usadas principalmente para indicar a suspensão de um pensamento ou corte em uma frase dita ou pensando por um personagem. Exemplo, estamos lá lendo o livro, o personagem: íamos à praia, mas o personagem pensou, colocamos a reticência. Vamos aqui para o travessão. Vânia falou para Cecília: vou pedir o suco de morango. E eu vou pedir o de laranja. O travessão, que é esse aqui, ó, é um traço maior que o hífen e é usado para indicar a fala de uma personagem. Ao iniciarmos uma frase com travessão, devemos deixá-lo alinhado ao parágrafo. Viu? Lembrando do parágrafo que a tia tanto falou na sala quando a gente ia fazer nossas atividades de redação.